tua vida. E eu passei por isso. Eu pegava a carta e falava, Neuza, me ajuda. Ô, Neuza, por favor, ora por mim. Ah, por que você não pediu a conta, pastor? Quem que ia sustentar meu filho? Como? Eu saí de lá quando o Gabriel nasceu. O Gabriel tinha 5 meses. Por quê? Eu venci orando, confiando na palavra, sabendo que o Senhor tinha uma vitória para a minha vida. Você quer chegar onde Jesus chegou, passe por onde Ele passou. E a tentação vai vir para a sua vida. Amém? Sabe quem conseguiu chegar até o fim, irmãos? José. O que enfrentou até chegar o fim. Pense numa pessoa que enfrentou tantas coisas. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis 37. Glória a Deus. Tenho 5 minutos para terminar, mas eu vou correr. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou colocar aqui nessa manhã para vocês. Amém? Por ser espiritual e amado pelo Pai, foi objeto do ódio dos próprios irmãos. Às vezes até a nossa família não nos entende. Até a nossa família. E foi o que aconteceu com José. Por ser espiritual, e a palavra do Senhor diz em Gênesis 37, no 5, olha o que diz. Certa vez José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele. Oh, meu Deus. Ficaram com muita raiva. De repente você tem um projeto, tá? Pega-se uma família que está ali sentadinha, o Ricardo, a Celinha e o Clebinho. A Karine tem a família dela com o esposo. Mas eles têm um projeto. Aí eles pegam e contam esse projeto. Ah, meu Deus. De repente, Ricardo, a família vai ser os primeiros que vão falar, isso não vai dar certo. Sabe esse projeto, Celinha, não vai dar certo. E foi o que aconteceu com José. Ele teve um sonho. E aí o que aconteceu? A sua própria família, os seus próprios irmãos se levantaram contra ele. Ah, mas é difícil, pastora. Você quer chegar onde Jesus chegou? Passe por onde ele passou. E José, ele foi um vencedor. Depois ele foi vítima da inveja dos irmãos. Ele foi jogado dentro de uma cisterna. Está lá em 37, 24, que eu não vou ler para você. Ele foi jogado dentro de uma cisterna. E ainda mais, ele foi vendido, irmãos, por 20 ciclos de prata para os ismaelitas. Está lá em 37, 28. Ele foi vendido, olha só. Primeiro ficaram com raiva dele, depois tiveram inveja dele, e ainda não se contentaram, venderam José. Mas o Senhor tinha uma vitória para a vida daquele homem. Como o Senhor tem uma vitória para as nossas vidas aqui nessa manhã. Não importa, diga assim, não importa. Isso, diga com indignidade. Não importa, não importa, não importa. Tudo que eu estou vivendo, o mais importante é que eu tenho que passar por onde Jesus passou. Eu tenho que passar por essas provas, porque o importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluias, glórias a ti, Senhor. E depois, sabe o que aconteceu? Além de tudo isso, foi preso e foi esquecido na prisão por uma ingratidão de um companheiro de cela. Viu? Ele foi preso e lá arrumou um companheiro. Olha, você se lembra de mim. Quantas vezes, irmãos, nós temos pessoas muito próximas e falam assim, olha, eu estou lutando para trabalhar naquele lugar. Eu vou, né, pastor Mauro? Não é verdade? Não é assim que acontece, pastor? Olha, eu estou lutando. E se eu conseguir chegar lá, você está comigo. Aí depois, pula fora, né, pastor Mauro? É assim? Estou falando de trabalho. É assim. Olha, Valmir, eu te garanto que se aquela porta de emprego abrir para mim, eu vou colocar, você não garanta nada para ninguém, irmão. Não garanta nada para ninguém, porque você pode se esquecer. E aquele amigo de cela de José esqueceu dele. Mas ele continuou ali. Amém? As pessoas mais capazes são aquelas que passaram por maiores dificuldades. Você que está vivendo a maior dificuldade, saiba que você é capaz de muitas coisas na presença do Senhor. Aleluias! E aí, mais adiante, irmãos, a gente vai falar um pouquinho de Paulo. Olha o que Paulo passou. Por açoites, perigos de morte, apedrejamento, naufrágio, salteadores, deserto, falsos irmãos, fome, sede, jejum, frio e nudez. Tudo isso Paulo passou, mas permaneceu até o fim. Aleluias! Quando ele estava ali caminhando, Paulo e Silas caminhando, e aquela menina que adivinhava, olha, lá vai os homens de Deus, que ele repreendeu aquele espírito, onde é que ele foi parar? Na prisão, mas lá dentro da prisão ele murmurou? Não, ele cantou.
Ele exaltou o nome santo do Senhor. De repente você está aqui nessa manhã e você está se sentindo preso. Você está se sentindo apontado. Os seus amigos te traem. Falam por você pelas costas. Falam tantas coisas da sua vida, né? Você recebe açoites, ameaças de morte. Oh, alabachuri me canta lamás. Aleluias, você vive no deserto, você está rodeado de falsos irmãos, são tantas coisas tudo junto, mas isso não importa. Diga, não importa. Não importa, o importante é que você está seguindo o caminho que vai te levar para a vida eterna. Aleluias, o importante é isso. Quando eu era nova convertida, uma prima minha da Assembleia de Deus me levou ali perto da casa da Isabel, para um homem orar por mim, um pastor, bem idoso. E eu não entendia nada. E ela me levou e eu fui. Aí ele tinha o dom da ciência. Ele abria a Bíblia e o Senhor falava grandemente com você. E quando você é novo convertido, você procura muito isso. E eu precisava, irmãos. Porque pensa numa pessoa que deitava e não dormia. O diabo falava a todo momento na minha mente que eu ia morrer. Eu não comia. Eu fiquei com 30 e poucos quilos em cima de uma cama. Eu não comia, eu não tinha vontade de tomar banho, eu não penteava cabelo. Tudo era minha mãe e minha família que fazia por mim. Então, quando me chamavam para ir para algum lugar de oração, e eu fui. Sabe qual foi a palavra que eu recebi naquele dia? Você vai estar sempre perante o sinédrio, porque a tua coroa é muito bonita. Eu falei, Jesus, só que eu não entendia. Aí depois eu fui pegar o dicionário, fui saber o que era sinédrio. Aí eu falei, ai Senhor, vai ser assim? Ai Jesus, já está tão difícil, né? Está tão difícil, Senhor. Mas eu quero dizer para você que dias melhores virão. Tem um louvor que o grupo canta que fala de dias melhores virão. Você crê que dias melhores vão vir para a sua vida? Aleluias! Glória a Deus! Você crê que essa solidão e esse aperto que está dentro do teu coração vai passar? Ainda que esses 3 amigos, ainda que esses amigos não estejam aí junto com você, mas que o Senhor está junto com você? Aleluias! Glória a Deus! E Paulo passou por tudo isso, né? Mas o que nós podemos fazer, irmãos, para ficarmos firmes até a volta do Senhor Jesus? O que a gente precisa fazer, pastora? Fala para mim. Aleluias. Tem momentos que eu falo, Senhor, o que eu preciso fazer para estar até o final? Um dos grandes desafios que eu passei nos últimos tempos, eu falei aqui. Eu deixei até de ir muito na casa da minha mãe. Agora que eu acostumei mais. Eu não ia, as pessoas não entendiam. Porque às vezes as pessoas não te compreendem, viu? Às vezes não adianta. Não é só comigo não, com você também. As pessoas não entendem. O meu pai, ele tem uma demência. A minha irmã não gosta que fala que é o Alzheimer, como ela acompanha ele no hospital, ela diz que é uma demência, mas eu acho que é Alzheimer e ponto final, né? E meu pai, ele parou de sorrir. E uma das coisas que eu sempre falei e falo e vou falar sempre, meu pai não tem ouro, não tem prata, não tem imóveis, não tem nada para deixar para a gente. Mas uma coisa eu pedi para o Senhor, que eu quero a alegria do meu pai na minha vida. E a alegria do Senhor é a nossa força. Ontem a missionária Marta pregou aqui, ela falou sobre isso. E eu falei, Senhor, meu pai não tem nada, mas eu quero a alegria do meu pai para a minha vida. E eu sei que o Senhor vai me dar essa alegria por muitos anos ainda. E aí, quando eu chego na casa do meu pai, ele não tem mais expressão no rosto. Quem visita lá meu pai, leva a ceia, tudo. Ele não tem mais sorriso, né, Ronaldo? Não tem aquela coisa de sorrir. E meu pai sempre foi muito de sorrir, de cantar corinho. Agora, no Dia dos Pais, nós almoçamos lá na casa do pai do Felipe, eu e a minha família. E na volta a gente foi ficar com meu pai, passamos o resto da tarde, comer sobremesa, o Gabriel foi cantar, tudo, né? Mas não tem mais sorriso no rosto do meu pai. E isso me incomodou muito, muito. Mas agora o Senhor já tem trabalhado bastante no meu coração. Mas o que nós precisamos fazer, irmãos, para ficar firme até o fim, é ter coragem. Diga, coragem. Eu preciso ter coragem nessa situação. Aleluia, essa situação não é para a morte. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Antes de sair de casa, hoje eu estava vendo ali na Record. Eu gosto de ver aqueles desenhos da Bíblia, né? Falando da Bíblia. E estava falando sobre Lázaro. E as irmãs de Lázaro, toda aflita, toda preocupada. Aí Jesus chegou na maior calma. Mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor demorou para chegar. Calma. É para que se manifeste a glória do Senhor. Esse problema que você está vivendo é para que o nome do Senhor seja glorificado. E ali foi simples, ó, tira a pedra, mas Jesus já está cheirando mal. Quem sabe nessa manhã o teu problema já virou uma bola de neve que está cheirando mal, você não suporta mais. Está um cheiro muito forte, alabachura e me canta, lamás. Mas a ordem do Senhor nessa manhã é só para você, tira a pedra.
Tira a pedra. Deixa Deus agir. Não cobra o Senhor. Ele chega no momento certo, Regina. Ele não chega antes, ele não chega depois. Porque para as irmãs de Lázaro, já era o depois. Não tem mais jeito, não precisa vir mais não, Jesus. Mas ele chegou na hora exata. Aleluia. Então o que nós precisamos ter? Coragem. Precisamos ter a visão da glória de Deus. Nós precisamos crer no poder de Deus. Porque senão o que nós estamos fazendo aqui? Quem crê que o Senhor Jesus cura? Aleluia. Quem crê que o Senhor batiza com o Espírito Santo? Hoje em dia, pastor Mauro, o que me incomoda é que as igrejas não falam mais sobre o batismo do Espírito Santo. E eu fico muito triste com isso, que ontem eu estava lembrando, quando a Marta falou assim, eu era do pagode. E eu falei, eu também. Eu gosto de culto pentecostal. E eu também. E aí, sabe o que me incomodou? Que eu comecei a lembrar muitos anos atrás, que eu era da Assembleia de Deus de Perus, lá com Valmira, Valquíria, tudo, eu já fui bem antes. Quando tinha congresso em Perus, pastor, foi como a Marta falou, uma noite o marido dela teve que colocar ela para dormir, ela falando em línguas. Nós éramos carregados dos estádios, dos cultos. Você lembra disso, Marcão? Isso, dos colégios. A gente ia para os colégios, depois os nossos amigos nos carregavam, de tanto que a gente sentia o poder de Deus. Cadê o poder de Deus no nosso meio, igreja? Cadê? Alabaxure me canta, Lamas. É porque a gente não consegue ter mais aquela comunhão. É tempo da gente ter aquela comunhão com o Senhor. É olhar para o Senhor. Se a partir de hoje você seguir essa regra, eu vou chegar na casa do Senhor. Eu vou dobrar meus joelhos. Eu vou olhar somente para o alto. Porque é de lá que vem a minha vitória. Porque se você olhar para um lado, vem uma decepção. Se você olhar por outro, vem uma murmuração. Se você olhar para frente, vem uma traição. Se você olhar para trás, é a tua família que não crê nos sonhos que Deus tem colocado para você. O Senhor tem colocado sonhos para você. O Senhor tem falado assim, olha, são sonhos na tua vida, são sonhos. Foi eu que planejei esses sonhos para você. Sonhe os meus sonhos, aleluias. Porque eu vou fazer na tua vida. Aí você abre essa boca bem grande e acaba que conta o seu sonho para todo mundo. E aí todo mundo não crê naquilo que Deus planejou para você. Sabe o que acontece com você? Você se desanima. Mas nessa manhã você vai mudar a sua história. Porque você vai ter coragem, você vai ter visão da glória de Deus. Você vai aceitar a ação soberana de Deus na sua história. Só Ele pode mudar a nossa história. Quem crê que o Senhor muda uma história? Quando Ezequias foi na casa de Isaías e disse, ó, se prepara, você vai morrer, você não vai viver. Quem mudou a história de Ezequias? Aleluias. Quando Isaías foi na casa de Ezequias. Essa é a palavra certa. Quem mudou a história? Quem pode mudar a tua história? Você crê nisso? Fechou. Então é isso que vai acontecer. Aleluias, glória a Deus. E o que mais aconteceu? Você tem que ter convicção. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Eu sei. No Senhor que tem cuidado da minha vida, da vida do meu esposo, dos meus filhos, da nora e das futuras. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu deposito a minha confiança. Então o segredo é esse. O que eu vou fazer, pastora, para ficar firme? É viver com gratidão também. Irmãos, gratidão é muito bom. Muito bom. Eu sempre falo, eu tenho uma irmãzinha, ela chama Balbina. A gente já não se vê, já faz bastante tempo. Outro dia ela me ligou. E quando eu operei, eu não sei fazer comida, né? Imagina operar, daí que ficou ruim. E as comidas eram ruins lá em casa, assim, estava difícil. E a irmã Balbina foi lá para minha casa e cozinhou para mim. Pensa numa roupa. Pensa assim, eu não sei se vocês têm o quartinho de roupa, mas eu nunca gostei também muito de passar roupa. O que essa pastora gosta de fazer, né? Vocês vão perguntar. Olha, gente, é de decorar a casa. Se vocês precisarem fazer decoração, né, Cida? Me chama, porque eu tenho umas ideias tão boas. Eu amo fazer isso, arrumar a casa. Os meus filhos falam que eu só gosto de manter. A moça vai lá e faz o grosso e eu mantenho. Ô, mãe, olha, a sua função é manter. É isso. E eu gosto mesmo, né? E essa irmã Balbina foi na minha casa, pensa em tanta roupa para passar. Ai, meu Deus do céu. E essa mulher passou roupa, e passou roupa, e passou roupa. E o dia inteiro. Eu sou muito grata até hoje por tudo que ela fez. Como é que está a sua gratidão? Põe a mão no teu coração agora. Pergunta para você mesmo, Senhor, será que eu tenho sido grato com aquele que me ajudou? O meu primeiro emprego, eu só tive um, também já disse isso aqui. Até hoje eu sou grata para a pessoa que me ajudou a trabalhar lá.